Olá, acadêmico do curso de Teologia do CETEBARE, Seminário Teológico Batista Renovada. Aqui quem vos fala é o pastor e professor Pedro Tertulino. Muito feliz em falar com vocês novamente. Olha que alegria! Neste primeiro módulo eu não dei aula na segunda-feira e agora estou de volta e estou muito feliz de estar com vocês nessa reflexão teológica acerca do Novo Testamento. Vocês já estudaram no primeiro módulo o Antigo Testamento e agora vão estudar o Novo Testamento e estudar o Novo Testamento na perspectiva cristã, ortodoxa, aquela visão centrada na Palavra de Deus. Então será um momento muito prazeroso. A divisão das disciplinas Novo Testamento 1 e 2 ficam os Evangelhos, Atos e Apocalipse, e a panorama do Novo Testamento 2 ficam as Epístolas Paulinas e as Epístolas Gerais. Hoje eu tenho essa satisfação de iniciar este momento com vocês, a qual nós vamos falar sobre as Epístolas Paulinas e falar também sobre aquilo que nós consideramos ser o mais importante tratado de teologia do Novo Testamento, a Epístola aos Romanos. Então você é nosso convidado especial para participar desse momento. Antes de você começar a sua aula, quero lhe convidar a orar ao Senhor, pedir para que Deus te abençoe. Tenha aí seu caderno, sua caneta, lapiseira, faça suas anotações, tenha em mãos o livro da disciplina que está sendo disponibilizado, tenha tudo isso nas suas mãos para que você possa fazer parte do seu aprendizado. Eu tenho certeza que você vai aprender muito com o Novo Testamento e eu quero, antes de iniciar a aula, indicar para vocês alguns livros dentro daquilo que me cabe. E a primeira indicação que nós temos aqui é a introdução ao Novo Testamento, escrito por esses três autores, o Carson, o Moore e o Morris. Esses três autores compuseram essa obra belíssima, belíssima, belíssima. É um calhamaço de teologia. É um exemplar fantástico. Então você é convidado a fazer o uso desse material. Nós também temos uma literatura um pouco mais resumida, mas de uma fonte bem puritana, do Norman Shields, Novo Testamento, um panorama. E se você quiser conhecer um pouco mais a história deste grande homem que foi o apóstolo Paulo, nós temos o livro do F.F. Bruce, Paulo, o Apóstolo da Graça, sua vida, suas cartas e teologia. E dentro do material de cartas gerais, epístolas católicas, nós temos este comentário de João Calvino. Então tudo isso pode enriquecer a sua biblioteca e eu tenho certeza que você só tende a ganhar. Fique atento ao plano de ensino, atento às atividades da semana, para que você tenha sempre esse fôlego para o aprendizado teológico. Vamos começar então a falar sobre um panorama das cartas paulinas. Paulo ele escreveu quase 25% do Novo Testamento. Perceba? Então, dos 27 livros que nós temos, um quarto deles é destinado, é acreditado a Paulo. É realmente um trabalho fantástico dentro da realidade do Novo Testamento. As suas 13 cartas destinadas às igrejas e a indivíduos têm sido a literatura mais influente da prática da igreja em 2 milênios. Eu poderia falar aqui também sobre a influência de Paulo no Ocidente, sobre o direito ocidental, sobre a economia ocidental, a ética ocidental. Sem sombra de dúvida, tudo que Paulo escreve vai influenciar as grandes nações europeias e, no caso, os Estados Unidos da América.
E isso é muito importante nós entendermos. Nós não estamos falando de qualquer um, estamos falando do homem que reuniu em si, inspirado por Deus. Ele pode ser e é considerado por muitos como sendo o homem mais importante da igreja cristã depois do próprio Cristo. Isso é muito importante termos essa compreensão. Existem 4 temas principais que se repetem nas suas cartas. As cartas de Paulo, elas são escritas numa variedade de temas, uma gama, poderíamos usar até a expressão quase que infinita de temas, mas o que é interessante é que essas 4 cartas, elas seguem uma estrutura teológica, e é por isso que é importante entendermos a teologia. E você vai perceber que ao estudar as cartas paulinas, elas estão interligadas, elas estão entrelaçadas umas às outras. Isso porque ela tem esses 4 temas principais. A começar pelo primeiro tema, da qual Paulo sempre adota dentro do seu escrito, que é a soberania de Deus. Deus interveio no mundo caído por meio de Jesus Cristo para colocá-lo em ordem. A compreensão de Paulo não é o homem fazendo algo para Deus, mas Deus fazendo algo para o homem. Isso nos faz pensar acerca da soberania de Deus. Paulo, ele escreve sobre essa soberania de Deus de uma forma muito perspicaz, de uma forma muito particular. O apóstolo Paulo, ele olha o Senhor Deus soberano como tendo controle sobre tudo e todos, e no momento em que a soberania de Deus, o Senhor Deus soberano, entende que é a hora de intervir, ele intervém trazendo a restauração, na linguagem dele, como ele disse em Efésios 1, verso 10, fazendo convergir em Cristo todas as coisas. Então essa é uma temática que está presente nas suas cartas. Nós temos também o fato de Deus oferecer aos seres humanos uma oportunidade de reconciliar-se com Ele por meio de Cristo, mediante o anúncio do Evangelho. Isso também é um tema muito caro para Paulo, falar sobre Evangelho, reconciliação e a oportunidade que deve ser oferecida a todos os homens na pregação do Evangelho. E esse tema é próprio dele, por quê? Porque ele é um grande missionário, ele prega para o mundo conhecido da época em que ele viveu, sabendo que somente por meio do Evangelho existe a possibilidade do homem reconciliar-se com Deus. O terceiro tema é que o Evangelho está acessível para todos. Neste caso, todos aí, na compreensão paulina, no mundo que Paulo viveu, todos indicam judeus e gentios. Essa perspectiva nos faz pensar naquilo que nós entendemos como graça, o favor imerecido de Deus a todos os homens, o que Paulo também defende de forma enfática nos seus escritos. E isso leva, a salvação leva as pessoas a viverem corretamente nesse mundo os seus múltiplos relacionamentos. Essa compreensão paulina mostra que ninguém pode fazer nada para ser salvo e nada que o homem faça o fará dele aceito por Deus, porque o homem é pecador. Mas aquele que foi salvo, ele tem uma forma de comportamento que é totalmente guiado pelos princípios da palavra de Deus. Na compreensão de Paulo, os múltiplos relacionamentos do homem serão afetados na vida com Deus. Então, o homem vai ser um melhor marido, um melhor pai, um melhor profissional, um melhor ministro, ele será uma pessoa de peso e relevância na sociedade ao viver da forma correta. E o tema final é sempre a redenção, a qual Cristo trará juízo sobre os maus, justiça sobre os bons, e o Senhor será tudo em todos, como ele diz em 1 Coríntios capítulo 15. Então, quando você estudar as cartas paulinas, leve sempre em consideração
e esses temas principais, pois eles, e por meio deles, existe essa possibilidade. Ok, pessoal? Espero que esteja ficando claro para vocês. Vocês podem aprofundar este conhecimento fazendo a introdução, lendo a introdução do Novo Testamento do Carson, do Leon Morris. Vocês vão olhar isso de forma mais expandida. Vocês conseguem ver isso de uma forma ainda maior. Então fica aí o convite para você aprofundar o seu conhecimento. Agora, partindo para o próximo ponto, o que nós temos é o panorama das cartas de Paulo. Então nós vamos entrar dentro do Novo Testamento, nós vamos fazer um recorte na leitura epistolar, e esse recorte da leitura epistolar vai nos levar a um recorte menor ainda da Epístola de Paulo, as Epístolas de Paulo. No livro de vocês foi feita uma divisão para meios didáticos, da qual as epístolas foram divididas em epístolas eclesiásticas e epístolas pastorais. Eclesiásticas apontam aquelas epístolas dirigidas às igrejas, tais quais a igreja aos Romanos, a igreja dos Romanos, a igreja de Corinto, a igreja da Galácia, os Efésios. E as epístolas pastorais tratam de assuntos pastorais específicos, e está registrado em 1 e 2 Timóteo e a carta a Tito. Qual que é a diferença? A diferença está basicamente no conteúdo. Quando Paulo escreve uma carta eclesiástica, por exemplo, a igreja de Corinto, eu vou dar o exemplo da igreja de Corinto, que é uma igreja que está tendo problemas específicos. Esses problemas específicos levam as pessoas a enfrentarem dificuldades, principalmente no que diz respeito ao comportamento. Aí Paulo vai escrever essa carta para resolver esse problema de acordo com a orientação do Espírito Santo, e a igreja caminha dali, a partir dali. As cartas pastorais são manuais para que os pastores saibam como proceder de forma geral na igreja. Isso mostra a pequena diferença que existe. Ambas são consideradas palavra de Deus, estão incluídas no cânon do Novo Testamento e servem para a regra de fé e prática. Então nós temos aí, apenas para efeito didático, essa divisão, para que você saiba esse assunto. É importante que todo estudante de teologia, principalmente para vocês que estão no segundo ano, tenham essa curiosidade em procurar entender o porquê, o que e o porquê. E aí você consegue ter um conhecimento mais aprofundado. Sendo assim, nós concluímos esse período introdutório, da qual falamos sobre as cartas de Paulo. Espero que até aqui você esteja entendendo perfeitamente. Nós queremos e muito que você aprofunde o seu conhecimento acerca da Santa Palavra de Deus. Amém? E agora nós vamos iniciar aquilo que nós chamamos de a carta magna do Novo Testamento, a Epístola de Paulo aos Romanos. No estudo dessa epístola e dessas epístolas paulinas, a nossa intenção é passar uma por uma. Nós vamos abordar pontos específicos: título, receptores, propósito, esboço, conteúdo, essas coisas que fazem você entender a carta. A grande dificuldade que nós temos é entender o que está escrito hoje e como foi escrito no passado. Então essa é a grande dificuldade. Para isso, nós temos um recurso metodológico, um recurso científico, do qual nós chamamos de exegese. Então, ao fazer a exegese, eu preciso dessas informações. É por isso que essa teologia bíblica é essencial. Para eu fazer a exegese,
eu preciso dessas informações. Consequentemente, uma boa exegese leva a uma boa hermenêutica. Hermenêutica é entendida como a interpretação do texto antigo para os dias atuais. E a exegese é entendida como a interpretação do texto antigo, quando foi escrito, por quem foi escrito e para quem foi escrito. Então, exegese e hermenêutica andam lado a lado no contexto do ministério pastoral e numa boa interpretação da Bíblia. Então, nós começamos a carta de Paulo aos Romanos com a sua abreviação normal nas Bíblias. Normalmente, ela estará com a abreviação RM. E o grande tema dessa epístola é a revelação do Evangelho de Deus. Deus revelando a boa nova ao ser humano. Quando pergunta-se o que significa boa nova, a resposta que nós temos, quando nós perguntamos o que significa evangelho, a resposta que nós temos é a boa nova de Deus. É Deus dando ao homem a sua boa notícia da salvação. Assim eu espero que o seu coração já tenha recebido essa boa nova, que você creia no Evangelho e sirva a Jesus com todo o seu coração. Sobre o título dessa carta, no texto original nós temos o Pros Romaios, e a tradução que veio para nós é aos Romanos. Esta epístola é praticamente um livro de teologia com suas explanações doutrinárias de forma sistemática. Paulo, muito influenciado pela filosofia grega, porque essa era a sua formação, ele faz o uso da sistematização para facilitar o aprendizado. Muito importante entender isso, meus irmãos, que a ideia de sistematizar as coisas é um método pedagógico poderoso do qual você faz as pessoas aprenderem. E é por isso que normalmente os sermões que nós pregamos é de forma sistemática. Tem lá um tópico, esse tópico tem subtópicos, ao final dos tópicos tem uma conclusão, e essa conclusão normalmente faz um resumo de todos os tópicos. Tudo isso é para que o ouvinte seja ensinado e instruído, e principalmente que pratique a palavra de Deus. Então é por isso que nós entendemos que a sistematização é uma coisa muito importante para a vida de um modo geral. No caso das epístolas paulinas, elas seguem esse padrão de sistematização. Sobre o título, associado ao título, nós temos o tema, que é o Evangelho de Deus. As boas novas de Cristo, que não devem ser apenas aceitas, mas também serem cridas e vividas. Então, na perspectiva paulina, é impossível você ter alguém que tenha Jesus como seu Salvador, mas não tenha Ele como seu Senhor. É algo que ultimamente tem acontecido muito, principalmente na igreja brasileira. Muitas pessoas olham para Cristo como um lindo Salvador, mas não conseguem vê-lo como o Senhor de suas vidas. O Senhor é aquele que ordena a nossa existência. Então, o Senhor é muito mais do que Salvador. Ele é também o nosso Senhor, a qual nossa vida é destinada. Então, assim nós concluímos essa primeira parte, que trata do título da epístola da carta aos Romanos. Nós temos também a autoria. A autoria, ela é incontestável, o fato de que tenha sido escrita por Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, separado para o Evangelho de Deus, chamado para ser apóstolo. Assim, ele começa o capítulo 1, verso 1. É interessante que no capítulo 16, o último capítulo da epístola, nós temos alguém que se identifica como o autor da carta, alguém chamado Tércio. Alguns críticos olham para isso e falam: Paulo não escreveu a carta, quem escreveu foi Tércio. É importante entender a tradução do texto, do qual o texto grego nos chega e é traduzido para a nossa língua.
a melhor tradução seria Eutércio, que redigia essa carta. Por quê? Porque na época em que Paulo viveu, era comum as pessoas fazerem uso de um amanuense. Amanuense é aquela pessoa que tinha o trabalho de escrever o que os outros falavam. Então Paulo ditou o conteúdo da carta aos Romanos e Tércio redigiu. Vamos pegar um exemplo bem brasileirisco para você entender. Se você já assistiu o filme Central do Brasil, a personagem interpretada pela Fernanda Torres, ela ficava na Central do Brasil, uma grande estação, e lá na Central do Brasil ela escrevia carta para as pessoas. Ela tinha aquele trabalho de amanuense, ela apenas redigia. As ideias eram ideias provenientes de outras pessoas, mas a carta quem escrevia era ela. Assim é a relação de Paulo com Tércio. Tércio é um amanuense, Paulo é aquele que escreve, que é dono da propriedade intelectual do conteúdo da carta. É importante entender que dentro da perspectiva cristã ortodoxa, não há aquela visão que é conservadora. Vamos substituir o ortodoxo por conservadora. A visão conservadora não tem muitos problemas em enxergar Paulo como o escritor da carta. A contestação da escrita, da autoria de Paulo, vem por parte daqueles novos teólogos liberais da alta crítica que surge ali em meados do século XVII. Mas a tradição conservadora, e quando eu falo a tradição conservadora, você pode colocar todos os teólogos reformados, teólogos da patrística, da escolástica, esses teólogos não tinham problema em aceitar a autoria de Paulo. Por quê? Porque de fato eles entendiam que ele era o escritor da epístola aos Romanos. Um outro ponto associado à autoria é a data, quando foi escrito. Na perspectiva do teólogo Lupp, a carta é escrita entre os anos 57 e 58 depois de Cristo. Possivelmente na cidade de Corinto, como ele diz lá em Romanos 15, versos 22 ao 27, e enquanto está acontecendo a sua terceira viagem missionária. E a carta foi levada até Roma, de Corinto a Roma, por Febe. Febe, que era uma diaconisa da igreja de Roma. Então você tem esse período. Nesse período você vai ter a escrita e aqueles que levaram a carta. Coisa muito importante para você entender. Paulo foi quem foi, era um homem cheio da unção de Deus, era um homem muito poderoso, mas ele conta com Tércio para redigir a carta e com Febe para levar a carta. Isso nos dá uma lição muito prática acerca da vida da igreja. Independente se você for uma pessoa muito habilidosa, tiver muitos dons e talentos, você ainda precisa dos outros para que o trabalho do Senhor seja feito. Ninguém pode fazer tudo sozinho. Paulo nos ensina com a vida essa realidade importantíssima para todos nós. A carta é escrita nesse período da terceira viagem missionária, é escrita em Corinto e possivelmente nos anos 57 e 58 depois de Cristo. Para quem essa carta foi escrita, aí entra a questão dos receptores. O texto ele foi direcionado propriamente à igreja de Roma, que segundo Gordon Fee, no seu livro Entendes o que Lê, e esse é um livro muito bom também para que vocês façam a leitura da interpretação das cartas, essa igreja, a igreja de Roma, não foi fundada por Paulo e nem estava sob a sua jurisdição episcopal. Ele não era o bispo dessa igreja, ele não era o apóstolo dessa igreja. Ele não fundou a igreja, mas ele escreve essa carta para a igreja. Já nós vamos entender a ocasião e o propósito. E aqui é um outro ponto importantíssimo.
a ideia de que existem donos da igreja. Então, há a igreja do fulano A, do fulano B. Essa ideia ela é tão nociva porque existe um único dono da igreja, o único Senhor, Jesus. Pensar em um homem como dono da igreja é uma proposta totalmente anticristã. E se é anticristã, nós entendemos que é do anticristo. Anticristo é aquele que quer estar no lugar de Cristo. Então tome muito cuidado com essa ideia de que eu sou o dono da igreja. Não, ninguém é o dono da igreja. A igreja foi fundada em Roma, possivelmente pelos crentes que receberam o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ela era organizada entre judeus e gentios. Inicialmente mais judeus, menos gentios, e posteriormente a maioria de gentios e a minoria de judeus. E Paulo não tinha parte na fundação nem na organização dessa igreja, mas Paulo pertencia à igreja de Cristo. E é aí que ele vai escrever essa carta. Interessante também que Paulo conhecia muitas pessoas em Roma. Em Romanos capítulo 16, os versos 3 até o 16, Paulo cita pelo menos 26 pessoas conhecidas. Inclusive, ali você tem um relato de uma irmã de Paulo. É algo raro de se ver Paulo falando sobre a sua vida pessoal. Esses foram os receptores. A carta foi escrita aos romanos. É por isso que ela recebe esse título, Epístola aos Romanos. A ocasião. O Gordon Fee, ele acredita que o que ocasionou a escrita dessa carta foi a combinação de 3 fatores. Então, 3 coisas convergiram para que a carta fosse escrita. E nós damos glória a Deus por essas 3 coisas, porque nós temos acesso a esse material riquíssimo que é a Santa Palavra de Deus, porque essas 3 coisas convergiram. A primeira delas é que a diaconisa Febe, ela tinha a intenção de visitar Roma. E já que ela ia fazer essa viagem, nós temos que entender que viagens na antiguidade não eram como as viagens de hoje. Hoje você entra num ônibus e chega até Curitiba no mesmo dia. A coisa lá era bem diferente. A viagem tinha um planejamento, todos os detalhes da viagem. Então Paulo ele vai usar essa ocasião para que a mensagem chegue até os romanos. Febe vai visitar a igreja de Roma e, como Paulo tinha amigos em Roma, Áquila e Priscila, que eram amigos dele desde o trabalho de Corinto, então ele vai usar essa oportunidade. O segundo fator é que Paulo ele tinha o desejo de ir até Roma. Ele tinha esse sonho de visitar a igreja de Roma. E a visita dele não era uma visita turística. Ele tinha a ideia de ir até a Espanha pregar o evangelho. Possivelmente Paulo era baseado na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia ficava na Síria. E se Paulo fosse para a Espanha a partir da igreja de Antioquia, ele estaria num espaço muito grande para ser sustentado pela igreja, para ser assistido pela igreja. Então ele queria fazer essa parceria com a igreja de Roma, para que a igreja de Roma pudesse enviá-lo até a Espanha como missionário para pregar o evangelho aos espanhóis. A Espanha, que na antiguidade era chamada de Tarsis. Paulo terminou todo o trabalho dele na Ásia, no leste da Europa, e agora ele está se propondo a ir para dentro da Europa. Ele quer chegar até a Espanha pregando o evangelho. E com isso ele cobriria as regiões da França, ele, enfim, desbravaria todo o continente europeu com a pregação do evangelho. Então, você percebe que ele quer escrever essa carta também porque ele precisa de ajuda. Hoje, se um pastor pede ajuda para fazer a obra de Deus, ele já é ridicularizado como um explorador, como alguém que só está preocupado com dinheiro. Nessa época era diferente, as pessoas tinham uma visão diferenciada da igreja, principalmente a própria igreja. E o terceiro fator que culminou
para a escrita da carta foi algumas informações que chegaram a Paulo por visitantes que iam até a igreja, que dentro da igreja de Roma havia uma tensão racial, étnico-racial entre judeus e gentios. No começo, a igreja tinha a maioria de judeus, e isso gerava uma discriminação contra os gentios. Posteriormente, a maioria da igreja foi formada por gentios, que gerou uma discriminação para com os judeus. Por judeu e gentil, é importante você relembrar isso, nós entendemos que o judeu é aquela pessoa nascida da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Um dos filhos de Jacó, Judá, ele posteriormente vai dar origem à tribo de Judá, e essa tribo de Judá, no período da divisão do reino, junto com Benjamim, forma a nação de Judá. Então, a título de informação, o judeu é o descendente da tribo de Judá. Mas, de forma geral, todo aquele que era descendente da nação de Israel era chamado por judeu. Então tem essa nomenclatura. E o gentil era aquela pessoa que estava além da descendência de Abraão. O gentil aqui vem de gente, de povo, né? São os povos que estão além da descendência de Abraão. E os gentios creram no evangelho, assim como os judeus. Porém, os gentios, agora sendo maioria na igreja, estavam desprezando alguns costumes judaicos, como outrora foram desprezados pelos judeus. Coisa feia, né? Dentro da igreja, essas coisas acontecendo. Isso, infelizmente, não é uma exclusividade do Antigo Oriente Próximo, do mundo antigo. Isso, infelizmente, acontece ainda hoje. É por isso que a carta tem relevância. Como tratar essas diferenças dentro da igreja, do rico e do pobre, do que mora no centro, que mora no bairro, como tratar isso, como agir esse conflito geracional que existe. Nós temos aí hoje na igreja uma geração da década de 80 e uma geração dos anos 2000, como tratar isso? Então as cartas de Paulo nos ajudam a entender esse assunto de forma simplesmente fantástica. O propósito da escrita da carta, o teólogo Barker, ele acredita que Paulo tinha alguns propósitos ao escrever. Ele escreveu preparando o caminho para a visita iminente a Roma e para a missão pretendida na Espanha. Por isso ele escreve, olha, eu estou indo para vocês e eu quero que vocês me mandem para a Espanha. Então ele é bem enfático em afirmar isso. Eu estou escrevendo por isso, eu não vou dar rodeio, eu estou escrevendo por essa razão. Também escreveu para apresentar um sistema básico de salvação a uma igreja que nunca antes tivera um apóstolo como doutrinador. Paulo tem essa preocupação de fazer ser entendido. Muitas pessoas, infelizmente, falavam mal de Paulo, que a pregação de Paulo era uma pregação diabólica, que era uma pregação que trazia divisão. E é nesse momento que Paulo tem a oportunidade de explicar o que ele prega. E isso vai servir para doutrinar a igreja dentro do plano soteriológico, no plano da salvação. Junto com esse propósito, nós temos a ideia de que Paulo tentava explicar a relação entre judeus e gentios dentro da igreja. Gentios e judeus dentro da igreja. Os cristãos judeus naquela ocasião estavam sendo rejeitados pelo grupo aqui maior de gentios na igreja, pelo fato de aqueles ainda se sentirem constrangidos a observar as leis alimentares e os dias sagrados. Então, para Paulo, o fato de alguns judeus desejarem guardar o sábado, não comer alguns alimentos, principalmente a carne de porco, isso não poderia servir de motivo para a discriminação que os gentios estavam levantando contra os judeus. Talvez essa não seja a realidade da igreja, mas vamos pensar aqui, agora eu vou ser polêmico, como eu estou aqui online, não estou presencial, depois você pode me perguntar pessoalmente. Vamos imaginar que você tenha tido lá, você homem, mulher,
tenha tido uma experiência no passado, você aprendeu a vida toda, por exemplo, para o homem, que o homem não pode usar bermuda. E você começa a ver na igreja, hoje, algumas pessoas de bermuda. Você se assusta com aquilo, você começa a achar que aquilo é um pecado, e começa a criar uma divisão, uma contenda, uma inimizade dentro da igreja. Essa postura é justamente o que Paulo não queria que acontecesse. Ele está respeitando a experiência de cada um. Se a pessoa acha certo comer a carne, não comer a carne, fique à vontade. Então, a ideia de Paulo é trazer essa realidade para nós, como cristãos. John Stott, um grande teólogo anglicano do século XX, considerado por muitos como o Papa dos Evangélicos, ele disse uma coisa interessante. Nas coisas que são essenciais no Evangelho, nós devemos buscar a unidade. O que é essencial? Inspiração da Bíblia, a existência de um Deus trino, a culpabilidade do homem, a universalidade do pecado, a salvação por meio de Cristo, uma única igreja. Nós precisamos manter unidade nesses temas. Para aquilo que não é essencial, nós temos que procurar manter flexibilidade. Então, se o batismo é por imersão, por aspersão, se o pão da ceia é fermentado ou não fermentado, se o suco da ceia é alcoólico ou não alcoólico, nós temos que ser flexíveis e se adaptar à realidade de cada região. Mas em todas estas coisas, John Stott, ou em todas as coisas, devemos manter o amor. E aí que Paulo, ele parafraseando Paulo, nos mostra que mais importante do que sabermos quem está certo, quem está errado, nós precisamos manter uma postura conciliadora dentro da Igreja de Cristo. Já entrando na conclusão, nós temos o esboço dessa carta, que é muito bem elaborado. Esse esboço que vocês têm, ele foi sugerido pelo teólogo Dunnett, da qual Dunnett acredita que o tema central da carta é a redenção. Então, a redenção como tema principal da carta, ele vai estruturar o pensamento paulino. Por redenção, nós temos a palavra grega apolustrose. O que o apolustrose significa? Traz a ideia da libertação mediante o pagamento do preço do resgate. Então, se a carta fala de redenção, Paulo diz lá em Romanos 3:24, temos gratuitamente a redenção que é em Cristo. Essa carta é estruturada nessa perspectiva. E aqui nós temos a estruturação do pensamento do Dunnett, que é muito interessante. Você pode olhar isso com mais cuidado, lendo a carta. Fica a dica para você, leia a Epístola de Paulo aos Romanos essa semana, deleite-se no conteúdo da Escritura Sagrada. No capítulo 1, dos versos 1 até o 17, o que nós temos é uma introdução. No capítulo 1, o que nós temos é uma introdução. A introdução da epístola que está mostrada aqui no capítulo 1, verso 1 até o 17. Nessa introdução, Paulo vai falar o que ele acredita no poder do Evangelho. Paulo vai falar sobre o seu desejo de ir além com a pregação do Evangelho. Paulo vai abordar esse tema. A partir do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso de número 20, Paulo vai falar sobre a necessidade da redenção. E ele vai mostrar o pecado. O pecado dos gentios, o pecado dos judeus e o pecado universal. Aqui temos uma coisa muito importante, queridos. Por que eu tenho que entender a ideia do pecado para entender a redenção? Porque está todo mundo debaixo do pecado. O gentio, o judeu, todos. Aqueles que moram nas ilhas mais distantes, aqueles que moram nos grandes centros, todos estão, de fato, rendidos ao efeito maléfico do pecado. Para Paulo, a provisão da redenção vem por meio da justificação, que é muito mais do que você ter seu pecado perdoado. É como se você nunca tivesse pecado diante de Deus.
E aí Paulo vai falar sobre isso do capítulo 3, verso 21 até o capítulo 5, verso 21. Quando a redenção acontece na justificação, o efeito da redenção é a santificação. Nessa santificação, Paulo vai mostrar o efeito. Isso está no capítulo 6, verso 1 até o capítulo 8, verso 39. Essa santificação acontece na união com Cristo, isso arremete ao batismo. A partir desse momento, a sua natureza humana começa a conflitar com a natureza produzida pelo Espírito Santo, nova natureza, e às vezes a impressão que dá é que você vai perder essa luta. Mas é aí que vem a vitória pelo Espírito, onde Paulo dedica o capítulo 8 à escrita dessa carta. Falando sobre justificação e santificação, Paulo agora mostra o escopo dessa redenção. E ele vai mostrar, tanto no capítulo 9, 10 e 11, o passado de Israel, o presente de Israel e o futuro de Israel. No escopo da redenção, o que nós temos é judeus e gentios participando dessa salvação. E, por fim, ele mostra o serviço como fruto da redenção. A comunidade dos dons, a comunidade do culto, a comunidade do perdão, a comunidade da tolerância. E ele conclui, do capítulo 15, verso 14, até o capítulo 16, verso 27, mostrando o seu desejo de ir até a Espanha, mostrando a fé que ele tem. Talvez um dos textos que mais chama a atenção é Romanos 16, 20, quando Paulo usa a expressão de que em breve o Senhor nosso Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Ele termina com essa mensagem de esperança. Imagine, nós que estamos nesse tempo de pandemia, ouvirmos uma palavra dessa, nosso coração é profundamente consolado. Assim, meus queridos, nós concluímos nossa compreensão nas cartas paulinas, nós concluímos nossa compreensão dentro das cartas, da carta de Paulo aos Romanos, e eu peço para que você assista várias vezes essa aula, reprise, assista novamente, estude, se aprofunde no conhecimento que você só tem de ganhar. Um abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.